Povo lindo, a gente falou aqui na abertura e nós vamos trazer agora as informações concretas para você. Nós vivemos a semana, Rosiane Chagas, mais quente do ano. A última semana foi a semana mais quente do ano. Nós tivemos o registro do dia mais quente do ano, que foi ontem, né? E nós temos aí a probabilidade desse intenso calor continuar. É só o início, nós estamos no início de agosto. O Vinícius Antunes está chegando aqui com a gente para trazer esses dados para o público de casa. Ei, Vinícius, eu sei que você está sempre na externa, né? Está aqui no nosso Manhã no Ar, no Alô Cidade. Meu amigo, você sentiu de perto aí esse forte calor da última semana. É ou não é? Bom dia para você. Exatamente, Luiz Rodrigues, Rosiane Chagas, ao nosso telespectador, todos os dias, né? A gente tem sentido o aumento da temperatura gradativa. Começou ali no início do mês de julho, já entrando no mês de agosto com um aumento gradativo. Para a gente ter uma noção de como, né, tem aumentado a cada dia realmente a temperatura, o dia mais quente do ano havia sido registrado na última sexta-feira, com 35 graus,2, né? 35,2 graus Celsius. Aí no domingo, ontem, foi registrado o dia mais quente do ano, 35,4 graus Celsius, ou seja, a gente observa pelo monitoramento que a temperatura tem aumentado de forma gradativa dia a dia, chegando no mês de agosto e a gente ainda tem um verão amazônico pela frente nesse restante do mês de agosto, no mês de setembro e pegando também parte do mês de outubro também. Então a expectativa é que essa temperatura siga aumentando. Para a gente falar dos dados, viu, Luiz Rodrigues e Rosiane Chagas, ontem, como eu citei, foi 35,4 graus Celsius registrados aqui na capital amazonense. O dia mais quente do ano, um domingo onde muitas pessoas aproveitaram aí para irem para os banhos, para ir para a cachoeira, para se refrescar de alguma forma, porque a gente sabe que realmente é difícil. Nesses dias dos pais, então, muita gente aproveitou para ir almoçar, jantar, escolhendo sempre locais climatizados, né? Porque na rua realmente é muito difícil. E a gente trazendo esse monitoramento de dados, esse monitoramento da temperatura, a nossa equipe de produção do Manhã no Ar fez alguns levantamentos no comparativo com o ano de 2025. Você falou, Luiz Rodrigues, que essa é a semana mais quente do ano, realmente, mas se a gente pegar os dados, é a semana mais quente dos últimos 2 anos, porque 2025... Opa, tivemos um probleminha aí com o áudio do Vinícius Antunes. Assim que recuperar, não tem problema, ele pode retornar. Mas a gente precisa trazer esse dado que é muito importante, Rosiane Chagas. Nós tivemos um aumento de 2% na temperatura, de 2 graus, na verdade, né, na temperatura se comparado à mesma época do ano passado, nessa mesma época do ano passado. Então é algo principalmente para a gente manter em alerta, né, porque a gente sabe que quanto que isso influencia no dia a dia do amazonense, principalmente do Manauara também. Na qualidade de vida e também na conta de energia, que acaba ficando mais cara. Vinícius está no ponto para voltar com a gente aqui, trazendo essas informações. Pode continuar, Vini. Exato, Rose. Eu estava falando justamente sobre o comparativo. A nossa equipe de produção do Manhã no Ar fez um comparativo entre dados desta semana, do dia 2 ao dia 9 de agosto, com a mesma semana do ano de 2025. O comparativo foi surpreendente porque neste ano a temperatura está quase 2 graus mais alta, né, do que no ano passado. 1,9 graus, né, chegando a quase 2, é uma diferença grande se a gente colocar aí, né, nos dados aí na ponta do lápis. Esse comparativo realmente é uma grande diferença. Esse comparativo se diz ao dia 2 ao dia 9 da semana do ano de 2026 com a mesma semana do ano de 2025. Então aquela informação, né, de que esta foi a semana mais quente do ano, a gente pode ampliar e citar que também é a semana mais quente entre 2025 e 2026. Só que a gente acompanhando esses dados, como eu falei, a subida de temperatura ela tem acontecido de forma gradativa. Então sexta tinha sido o dia mais quente do ano, domingo já bateu e a gente fica na expectativa para essa semana ainda a temperatura estar aumentando gradativamente. Como eu citei, ainda temos um verão amazônico pela frente nesse restante de mês de agosto, em todo o mês de setembro e também no mês de outubro, ou seja, a expectativa é que as temperaturas sigam aumentando, que a gente tenha um verão amazônico potente neste ano de 2026, como já estamos tendo. E aí, Luiz Rodrigues, Rosiane Chagas, aos nossos telespectadores, fica aquelas recomendações, principalmente para você que trabalha nas ruas, que está sempre exposto a essas temperaturas, você tem que tomar
tomar algumas medidas, principalmente com hidratação. Hidratação é de vital importância nesse momento, sempre andar com a sua garrafinha de água, sempre se hidratando e, claro, protetor solar, procurar sempre ali estar em ambientes que você consiga suportar a temperatura e a alimentação também com alimentação leve para que você não sofra aí impactos em relação a essas altas temperaturas. Mas a gente destaca, né, Luiz Rodrigues, Rosiane, quase 2 graus mais alto é um sinal de alerta, principalmente por a gente ainda estar vivendo o desenvolvimento do verão, o aumento das temperaturas que ainda devem seguir. Será que isso tem a ver com o Super El Niño que a gente tem ouvido falar? Eu estou sabendo aí que vocês acompanharam, estão por dentro dessas informações e podem ter aí um spoiler se realmente a gente vai ter um verão amazônico potente, o maior verão dos últimos anos, porque eu sei que vocês estão por dentro dessas informações. Mas os dados, viu, eles são preocupantes principalmente para quem acaba vivenciando no dia a dia, principalmente aqui nas ruas, essas temperaturas, se expõe às temperaturas todos os dias. E a gente, aqui na reportagem, toma todos os cuidados, protetor solar, água, hidratação, mas realmente é muito difícil fugir desse calor e, como eu já falei aqui outras vezes, eu acabo sofrendo muito. Mas eu gosto, calor é sempre bom e a gente está aí vivenciando todos os dias isso aqui nas ruas. Volto com vocês no estúdio. Já tem que botar para dentro aquele coquetel de vitamina, viu, meu querido amigo Vinícius Antunes, para não ser pego de surpresa por nenhum resfriado. Entra no carro, sai, grava matéria, reportagem, faz um ao vivo, volta para o carro no ar-condicionado. Tem que tomar cuidado. Valeu, Vinícius Antunes, trazendo para a gente informações atualizadas e a gente já disse aqui para você. A expectativa, né, os especialistas alertaram, a gente fez questão de trazer um desses especialistas para falar a respeito do El Niño, né, que na linguagem não existe o Super El Niño, que a gente já informou aqui, mas é um El Niño mais forte, um El Niño mais potente, que pode fazer a gente vivenciar um dos verões amazônicos mais quentes de forte calor, inclusive intenso, nesse ano de 2026, Rosiane Chagas. É isso, e a gente preparou uma arte para você entender melhor esse assunto, tá? Colocamos aqui, né, cada mês desse ano, para a gente ver a cada mês qual foi o dia mais quente. E a gente percebe essa crescente da temperatura à medida que a gente vai avançando, né, nesse verão amazônico. Começando por baixo, tá? Vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar por baixo, pode tirar a tarja aí para a gente enxergar direitinho todos os números. 2 de janeiro, Luiz Rodrigues, 34,3 graus. Já foi um pouco quente, né? Porque a gente sabe que aqui na Amazônia, mesmo com o nosso inverno amazônico, com aquele período de chuva, ainda temos essa alta temperatura. Então, 34 graus foi a máxima ali do dia mais quente de janeiro. Aí vamos para fevereiro, caiu ali um pouco a temperatura, 33,3. Março, né, nos dias 4 e 5, subiu bastante, 35,3 graus, abril 34, né? Aí no dia 28 de maio a gente teve 34, se manteve essa temperatura, 27 de julho deu até uma caída, 33,7 graus, né? O dia mais quente de julho. E agora, Luiz Rodrigues, 35,5 graus. Isso lembrando daquele detalhe que a gente sempre lembra, só estamos nessa fase inicial do verão amazônico. 35,5 trazendo para você, né? E olha, deixa eu dizer um negócio, a gente está trazendo para você os registros das máximas, sem contar a sensação térmica. Que aí, se a gente for trazer, meu amigo, sobe lá para casa dos 38, quase 40, né? Porque você sabe, você que vivencia o verão amazônico há bastante tempo, você que está na externa, que trabalha de maneira externa, você que está exposto ao sol, você sente de fato o quanto que essa temperatura, ela pode variar de acordo com a sensação térmica. Nós temos mais aqui, vamos ver. Médias de temperatura máxima no mesmo período em agosto dos últimos anos. Vamos lá, Rose. Pois é, gente, do dia 3 a 9 de agosto, tá? E a gente tem a comparação a cada ano, o período sempre é esse, do dia 3 de agosto a 9, essa semana que a gente contabilizou aqui desse ano. Aí a gente faz esse retrospecto para trás. 2022 foi de 35,1 graus, 2023 35,5, né? A média que a gente está tendo agora, 35,8 em 2024, 2025 33 e agora essa média aí de 35 graus de temperatura máxima. Rose, a gente vai bater esse recorde? Pode anotar aí, meu amigo, a gente deve bater esse recorde. Por que você está falando isso com tanta certeza? Pela entrevista que a gente tivemos aqui, que o Luiz mencionou com o meteorologista, que já falou Francisco de Assis. Exatamente,
que vai impactar esse El Niño na nossa temperatura e por conta da previsão também de uma estiagem severa, a temperatura deve aumentar ainda, pelo menos até o mês de outubro, a gente deve ter um pico aí de temperatura. Eu quero só abrir um parêntese aqui, porque nós temos 35,8 graus em 2024, de média, né? E em 2024, nesse período de 3 a 9 de agosto, nós tivemos a maior seca de todos os tempos. Exato. Aqui no nosso Amazonas. Então, daí a gente consegue tirar, porque se a gente está com 35 graus batidos, né, nessa média, nesse período em 2026, é um indicativo do que nós vamos ter ainda pela frente. Então tá aí para você os dados, proteja-se, tá bom? Proteja-se bastante. São dados do IMET que a gente vem trazendo, são fontes diretamente ligadas a quem faz esse acompanhamento, a quem faz esse panorama e a fiscalização da temperatura aqui na Amazônia. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!